Como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Você que está aí, pode cantar junto comigo. É uma música muito simples, uma estrofe simples, um refrão muito simples, que eu tenho experimentado nos novos shows que a gente tem feito pelo Brasil afora. O Amor Me Elegeu. Quando a gente canta essa música e as pessoas já saem cantando junto, como isso espiritualiza? É quase que um mantra, né? E é uma expressão, a música é uma expressão tão delicada dessa certeza que nós precisamos levar de que Deus nos ama. É como se fosse um selo que viesse revestir-nos de proteção. Como é bom sentir que Deus me ama. Canta comigo, daí, bem suave. Como é bom sentir. Olha, se você tiver com outras pessoas do lado e você achar que elas vão pensar que você está louca, você pode cantar só mentalmente. Ou se seu marido já está dormindo do lado, não quer fazer muito barulho. Ou então se você está num cômodo da sala sozinha, para as pessoas não acharem que você está louca, canta com o coração. Aquele cantar que não faz barulho, mas que enche a alma de sentido. Como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Muito boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa. Eu sei que às vezes não, acho que a gente não está acostumado mesmo a fazer-se elogios.
Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e fez um elogio? Por uma conquista que você fez, que você viveu, por ser quem você é, pela história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se ofereceu o conforto de se elogiar? Não sei. Eu tenho, de vez em quando, o hábito de olhar para mim e de apontar todos os defeitos que eu conheço. Mas não tenho muito hábito de reconhecer o que é bom, o que já está bonito. Não tenho mesmo. E como sou uma pessoa pública e esbarro o tempo todo, né, no elogio de pessoas que me admiram, sinto que às vezes fico incomodado. Sim, quando você está com alguém que te elogia demais, você vai indo e perde o assunto, né? Mas eu não estou falando do elogio que vem de fora. Esse é bom receber na medida certa, quando as pessoas não te idealizam, quando elas estão elogiando aquilo que você sabe que é verdade, porque é muito desconfortável quando o outro elogia algo que não é verdadeiro em você, que ela imaginou que fosse, que é fruto da cabeça dela e não da sua realidade. Isso acontece muito. Mas quando você identifica em você essa capacidade de fazer-se um elogio. Eu digo isso, minha gente, porque é tão necessário. E isso é um fruto da certeza do amor de Deus por nós. Sim, porque eu tenho pensado muito no processo humano enquanto um processo que Deus vai trabalhando dentro de nós, essa feliz oportunidade de depois nós acreditarmos nele. Sim, porque a fé em Deus, ela é um fruto, um desdobramento natural da fé natural que nós vivemos no nosso dia a dia, nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu tive fé na minha mãe, tive fé no meu pai, tive fé nos meus irmãos, tive fé nas pessoas que cuidaram de mim, porque fé num primeiro momento é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé a primeira vez, ficar em pé a primeira vez, dar primeiros passos, e você confiar que o outro está lhe segurando se você cair. A primeira fé que nós experimentamos na vida é essa. E depois nós vamos evoluindo nessa confiança até o momento em que nós somos apresentados a Deus. E você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente, porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana, confiar enquanto realidade sobrenatural. Não. É o mesmo verbo que se aplica a tudo. Então você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana, que foi muito desamparada enquanto criança, porque acontece, né? Existem pessoas que vivem desamparos existenciais terríveis, que são frutos da vida. Isso acontece muito quando os pais se separam, quando o casal não sabe administrar bem a separação, os filhos pequenos sofrem. Não que os grandes não sofram, né? É que os pequenos não têm os filtros naturais da proteção. Então você pode gerar um desamparo muito grande emocional naquela pessoa, uma insegurança muito grande. Eu não sei se vocês viram essa semana, circulou pela internet uma equatoriana que estava indo buscar a filha depois de 3 meses, depois daqueles episódios que sempre aconteceram nos Estados Unidos, mas agora viraram notícia, né? De que as pessoas que tentam entrar clandestinamente nos Estados Unidos, elas ficam presas. E aí tornou-se público que o governo norte-americano separa mães, pais das crianças. Ficam presos num lugar os adultos e as crianças em outros lugares. E aí 3 meses depois a mãe foi
encontrar a filha que estava em um lugar diferente. Pela idade, a menina não tinha mais de 2 anos. E o vídeo é muito triste porque a criança corre da mãe. A mãe chorando, tentando abraçar a criança, e aquela criança não aceitando o carinho, não reconhecendo aquela mãe. E aí até a manchete, sei lá o que foi aquilo, se foi alguém que postou, se foi uma matéria jornalística, dizia: criança não reconhece a mãe após 3 anos. Não é que ela não reconhece. Imagina que uma criança vai esquecer o cheiro da mãe, a voz da mãe, o rosto da mãe. Da mãe é uma criança de 2 anos. O que na verdade está acontecendo ali é um trauma. Ela foi tão desamparada com a ausência, e como ela não tem inteligência, sabedoria o suficiente para entender o motivo daquela separação, o que ela associa? Que a mãe a abandonou. Então, quando ela olha para aquela mulher, claro que ela sabe que é a mãe dela. Mas ela está traumatizada, ela está ferida. Então ela não sabe viver o processo natural de correr para os braços e aconchegar-se ali. Ali existe um desamparo que foi causado pela separação. Como será que ficará no coração? Só pegando ela como exemplo, né? Como é que será que ficará no coração dessa menina depois de adulta? O que representa hoje e o que representará no futuro esses 3 meses de separação? Um desamparo emocional que hoje deixou marcas que nós não sabemos como vão se desdobrar com o tempo. Sim, porque uma criança, volto a dizer, ela não tem o filtro natural do entendimento. Os especialistas dizem, né, que um recém-nascido, quando ele é afastado temporariamente da mãe, aquilo é tão sofrido para a criança, porque ela não tem noção de tempo. Não adianta você dizer no ouvido da criança: a mamãe vai sair, daqui a pouco ela volta. Não, ela não entende isso. Qualquer separação que existe é profundamente sentida. Para você entender de uma maneira ainda mais simples, os nossos bichinhos, por exemplo, eles não têm entendimento do tempo. Por que um cachorrinho seu comemora tanto a sua chegada se você só foi no mercado e voltou? Por que você vê tanta alegria naquela criatura lhe recebendo com algumas poucas horas de distanciamento? Justamente isso que eu estou falando. Não tem o entendimento do tempo, não sabe quanto tempo se passou. Não sabe que o tempo está passando. Quem administra o tempo precisa estar no exercício da razão. Um animal não tem razão. Ele pode até ter sentimentos, e tem, claro, sente. É claro que ele tem um nível de inteligência que nós podemos dizer, ele aprende coisas, ele é condicionado. O condicionamento é uma forma de inteligência ali, naquele caso, limitada, mas é. Mas, por não ter o entendimento do tempo, a sua volta é comemorada como se tivesse 1 ano que vocês não se vissem. A criança é assim. Por não ter o entendimento do tempo, ela sofre terrivelmente quando ela é afastada, quando ela é privada daquela que ela sabe que é o seu lugar de confiança. Tanto é que alguns segmentos da psicologia dizem que até uma certa idade a criança nem sabe se diferenciar do outro. Tamanha a simbiose com a mãe, ela não sabe que a mãe é uma outra pessoa. Ela interpreta a mãe como uma continuidade dela. Claro que depois ela vai sendo educada, ela vai percebendo que o mundo está de fora. Mas tudo isso repercute tanto dentro de nós. Eu tenho muito respeito por quem não crê em Deus. Tenho muito. É muito fácil a gente chegar e ficar, com perdão da palavra, vomitando as nossas regras, as nossas religiões, em cima de pessoas que têm dificuldade de acreditar. Você desconhece a história dela. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e cresceram desacreditando.
Porque quando você desacredita no outro, quando você não tem confiança no outro, porque você passou por situações muito traumáticas, muito difíceis, como essa menina que ficou 3 meses longe da mãe, imagina o que ficou registrado no coração dessa criança. Quando você tem esses registros negativos, depois o crer em Deus pode ficar muito difícil para essas pessoas. Então tenha um profundo respeito. É por isso que a gente precisa tanto ter interesse pela história do outro para a gente poder entender o outro. Por que tal pessoa tem tanta facilidade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor? Minha gente, é o fruto, é o resultado de como foi criado, de como ela aprendeu a confiar em si, e que às vezes a gente pensa que é o lar perfeito que faz pessoas assim, não é não. Às vezes é o caos, às vezes é a dificuldade que gera a necessidade de reagir e de pensar, eu não tenho ninguém por mim e eu terei de ir à luta. Também tem gente que reage contrário, né? Ela foi completamente desprezada e a gente espera que aquela pessoa vá viver vítima a vida inteira e de repente não. Ela toma consciência da sua própria história, descobre que ela pode, que ela vai buscar aquilo que não trouxeram para ela. Claro, e aí pode ser uma pessoa rancorosa, pode ser uma pessoa egoísta, pode se transformar numa pessoa mesquinha, que quer tudo para si. Mas dá uma olhada no passado das pessoas e você vai entender um pouquinho por que elas são assim hoje. O resultado da vida está aqui. O Fábio, que nasceu lá na cidade de Formiga, Minas Gerais, que cresceu lá na rua Marciano Montserrat, que teve os irmãos que teve, os tios, os vizinhos, o pai, a mãe, os avós, todo mundo me influenciou. A escola que eu frequentei, os professores que passaram pela minha vida, os amigos, os coleguinhas de escola que tiveram influência sobre mim, tudo isso está aqui, registrado dentro de mim. E é este homem que precisa olhar no espelho e de vez em quando elogiar-se. Como uma forma generosa, sabe, de agradecer tudo aquilo que nós conseguimos alcançar. Esse ser humano que você é, que tem uma história que muita gente desconhece, que às vezes até você desconhece. Vocês se lembram que quando eu lancei não, né? O biógrafo Rodrigo Alvarez lançou a minha história, no processo de pesquisa, como foi revelador para mim, como tinha aspectos da minha vida que eu não sabia. E que se eu não fosse biografado, talvez tivesse ficado no esquecimento, ou no desconhecimento. Como ler a minha história contada por outro me ajudou. E como às vezes eu encontro pessoas que, pelo Brasil afora, falam, padre, como ficou mais fácil entender o senhor depois que eu li a sua biografia? Conheceu a minha história. Conheceu histórias que eu desconhecia até pouco tempo. Sim, só que talvez você aí, esteja me ouvindo, não tenha sido biografado como eu fui. Não tenha tido a oportunidade de alguém pesquisar a sua história. Mas por que você não faz isso? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje pode ser que no seu comportamento, no seu temperamento, lhe prejudique. Naquilo que você hoje ainda não sabe lidar. Naqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência. Ou então naqueles detalhes da sua história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes da nossa personalidade que se a gente não toma nas mãos, se a gente não cuida, a gente jamais vai saber se aplaudir. Porque o ser humano reconciliado, minha gente, é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com o que está alcançando. Sim, porque a vida não é perfeita, ela não é perfeita para mim, ela não é perfeita para você, mas nós precisamos dar conta dela. De alguma forma nós precisamos sobreviver a tudo isso.
E essa sobrevivência, ela precisa ser entendida dia a dia. Não é um projeto que você pode jogar muito para longe, nem tampouco ficar olhando para trás. A lida com essa sobrevivência é diária. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que de bonito você já alcançou de você, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplauso, mas que quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Sabe, um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida, um descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou com a gente. Eu posso estar errando comigo, mas eu sei que Deus não errou comigo. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus fez, que me colocou aqui em essência. Sim, o meu pai pode ter errado comigo, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que influenciaram. Essas pessoas podem ter errado comigo e podem até ter prejudicado a minha compreensão do que Deus fez em mim. E o erro dos outros não pode definitivamente me prejudicar e enxergar o acerto que Deus tem aqui. É por isso que a minha vida ela é marcada pela cura diária. Ainda hoje falávamos sobre isso. Como nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que nós vivemos, conscientes ou inconscientes. Para que a gente olhe para o resultado que está aqui, hoje, nesse dia, nesse horário, e você tenha condições de projetar a continuidade de tudo isso. Sim, o que Deus acertou, quando Ele me projetou, quando Ele projetou você, foi para que nós buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. E não é justo a gente viver de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Sim, o nosso estilo de vida às vezes pode prejudicar muito o garimpo de todas essas preciosidades. Às vezes nós vamos fazendo escolhas muito infelizes, muito superficiais, a gente vai colhendo muito pouco de nós, porque a gente vai se acostumando com a mesmice, a gente vai vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em ir buscar a nossa melhor parte. Eu tenho, graças a Deus, vivido um momento assim, meus conflitos estão todos dentro de mim, não estão resolvidos. Continuo enfrentando o pânico, sem medo de dizer. Continuo tendo as minhas crises pelas estradas do Brasil. Há momentos em que é mais difícil, há momentos em que está mais tranquilo. Todos os conflitos estão em mim. Mas eu tenho vivido uma liberdade interior que nada, mas nada pode ser mais precioso. Eu tenho vivido uma liberdade tão grande que eu sei que foi fruto justamente das minhas dificuldades. Sabe, alcançado o direito de ser quem eu sou, sem precisar ficar criando um personagem para agradar este ou aquele. Chega de você viver construindo personagens para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus pôs em você. Ah, mas aquelas pessoas não vão gostar mais de mim, não tem problema. Outras gostarão. Não se preocupe. O que tiver que ficar, ficará. O que tiver que partir, partirá. Faz parte do processo da vida. Há pessoas que ficam mais próximas de você naquele momento ou neste, e o que há de ficar, vai ficar. O que for para ficar, o que for para permanecer, o tempo não arranca de nós. Eu perdi essa ansiedade. Porque a minha liberdade interior me faz caminhar não para fora, mas é para dentro. Quanto mais eu vou tomando consciência daquilo que eu sou e do que eu ainda posso ser pelo poder de Deus, muito mais eu vou ficando livre. Muito mais eu não permito, ou melhor, muito menos eu permito a escravidão do olhar do outro. Sim, porque há olhares que nos escravizam, né? Há olhares que nos olham e nos aprisionam porque eles querem que a gente seja daquele jeito.
E a gente, por uma fragilidade emocional, a gente acaba se sujeitando. E nada pode nos empobrecer mais do que a gente se adequar ao que o outro quer que a gente seja. Não é justo. Eu tenho que ser o que Deus criou. Eu tenho de ser um vulcão em constante... Como é que chama isso quando o vulcão joga para fora? Em constante erupção. E o que sai para fora não, é o que sai, uma redundância, né? O que sai tem que ser a minha verdade, aquele que Deus criou. Você tem de ser um vulcão em constante erupção, julgando para fora o ser que você é, que é profundamente amado por Deus. Tenha coragem. Com toda simplicidade e humildade. É preciso humildade para reconhecer isso. Que às vezes nós somos tão vaidosos dos nossos pecados que a gente acha que Deus não ama a gente mais por causa dos pecados que a gente vive, que a gente pratica. Não. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Sim, ele pode colocar um obstáculo na sua relação com Deus, mas não é que Deus goste menos de você porque você é pecador, não. A relação de Deus com a gente, quando o assunto é pecado, é porque nenhum pai gosta de ver o filho perder a oportunidade de ser grande, de ser bom, de ser verdadeiro, de ser inteiro, de ser saudável. É só você pensar assim. Por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque você, enquanto pai, enquanto mãe, e se não é, vai ser assim um dia, ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que o destrói, você também não ficará satisfeito. Então o pecado é uma realidade que antes de desagradar a Deus, desagrada a gente. O maior prejudicado com o meu pecado sou eu. Porque sou eu que estou perdendo a oportunidade de ser um homem bom quando escolho a maldade. Sou eu que perco a oportunidade de ser um homem puro quando escolho a impureza. Sou eu que estou perdendo a oportunidade de ser um homem verdadeiro quando escolho a mentira. Então, se você for pensar, o maior prejudicado com seus pecados é você. Por isso Deus fica chateado com o nosso pecado. Porque o desejo dele é que a gente seja cada vez mais proprietário das riquezas que ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que a gente esteja cada vez mais próximo dessas riquezas que foram semeadas em nós por ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os resultados não tenham sido maravilhosos. Porque quando você se aplaude, quando você reconhece o bom, o lado bom que você já alcançou, as riquezas que você já conseguiu descobrir, quando você é capaz de reconhecer que você já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima, você para de se autodesprezar. Porque nada pode nos paralisar mais do que quando nos desprezamos. Quer destruir uma pessoa? Ensine a desprezar-se diariamente. Como é difícil a gente sobreviver num lugar em que as pessoas vivem colocando defeito na gente. Como é difícil crescer como pessoa num ambiente em que as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Agora, quando a gente é incentivado, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, a gente se motiva para alcançar mais amanhã. É isso que às vezes a gente precisa. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo daquilo que você já se ofereceu. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. Ao cantar essa música, que é tão simples, cante com verdade.
Cante acreditando em cada palavra que ela diz. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Esse amor é verdadeiro, ele te elegeu e ele te toca diariamente. Não há nada, absolutamente nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire o direito de acreditar que você é um território precioso ao Senhor. Como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Cristian. Eu nem lembrava mais do seu rosto, de tantos anos que você não aparece aqui no programa. E hoje a Camila, a primeira dama dos teclados. Dos teclados, não vamos chamar de teclado do nosso piano. Está visitando aqui o nosso estúdio também, mostra lá. Ela é praticamente a dona da... Como é que chama? Mary Kay? É isso, né? É isso? Praticamente a dona. Ela já nem tem mais aquele carro cor-de-rosa, o negócio é um ônibus cor-de-rosa daqui a pouco. Obrigado, viu, Camila? Cada vez mais bonita. Essa é a esposa do Cristian, gente. Por isso que ele está sempre sorridente aqui no programa, ó. Uma esposa dessa em casa. Cristian sempre viajando. Mas nunca consigo levar ele para as minhas peregrinações, porque ele é um menino muito exigente, não vai, não quer. Mas você vai. Você que está me ouvindo aí agora. Vamos viajar. Mas o dólar está altíssimo, tá pela hora da morte. Mas o nosso querido amigo Gilberto está fazendo ele a R$3,90, coitado. Está tomando até um prejuizinho. Mas para você poder viajar. Eu tenho falado muito sobre isso, minha gente. É claro que você não vai fazer nenhuma loucura. A gente tem que saber muito bem o que cabe dentro do nosso orçamento. Mas às vezes eu vejo as pessoas sendo muito cruéis com elas. Vai guardando, e quando decide viver um pouquinho aquilo que sempre desejou viver, já não tem mais saúde, já não tem mais disposição. Então, se você tem condições, divide essa alegria em várias vezes, mas faz uma peregrinação, faz uma viagem aqui dentro do Brasil, alguma coisa que você tenha vontade. Nós precisamos, nisso que a gente falava no início do programa, eu acredito muito nisso. Nós precisamos ter um pouco mais de respeito por nós. A gente trabalha muito, a gente se cansa muito e às vezes a gente não se permite viver, a gente não se permite tirar os sonhos da gaveta, realizar um pouco destes sonhos, fazer alguma coisa que traga prazer à nossa alma. E essa peregrinação, ela não só lhe proporciona uma feliz oportunidade de conhecer Portugal, Espanha e França, como vai lhe dar uma oportunidade maravilhosa de você viver um itinerário espiritual comigo. Quem já viajou comigo sabe, nós prezamos muito pela celebração todos os dias, que é o principal momento do nosso dia, que é o momento da nossa reflexão, é o momento em que a gente vai ajuntando as peças daquilo que Deus está nos proporcionando através da liturgia, e fazendo com que aqueles lugares bonitos que nós visitamos possam repercutir dentro de nós. A peregrinação, vocês sempre veem as propagandas aqui, que a Obra de Maria e a Canção Nova em parceria, elas fazem muito mais que viagens, elas proporcionam encontros com Deus. Este é o lema. Por quê?
Quando nós saímos de casa para viver uma semana de turismo, pode ser que a gente volte até mais cansado do que a gente saiu. O turismo às vezes cansa a gente. Uma peregrinação, ela também é cansativa, mas a gente tem um descanso espiritual tão grande, tão fecundo, que nos renova por um bom tempo, sobretudo nos proporcionando viver amizades, encontros com pessoas que nos edificam muito. Então a peregrinação não é só um sair de casa e viajar, é uma oportunidade que a gente tem de dar uma transformadinha nisso que a gente é. Como eu falava no início do programa, nós somos um presente que Deus colocou aqui no mundo. E nós não podemos, é injusto com a gente que a gente morra sem ter florescido ao máximo esse presente que Deus nos deu. Essa peregrinação que nós faremos, ela terá um enfoque muito especial nos lugares marianos, e passando por um dos lugares mais bonitos do mundo. Eu pessoalmente acho essa viagem muito especial. Nós sairemos no dia 15 de novembro, partiremos do Brasil, para Lisboa, chegaremos em Lisboa e já iremos para Fátima, onde nós viveremos momentos muito especiais nessa terra que é tão especial. Fátima é um lugar muito especial. Nós teremos contato com a história dos 3 pastorinhos, teremos a oportunidade de celebrar, recordando, atualizando em nós todas as promessas de Nossa Senhora e todos os compromissos do cristianismo que aquele lugar nos representa. De Fátima nós iremos para Madrid, capital da Espanha, Teremos a oportunidade de conhecer essa cidade que é tão bonita, todos os lugares turísticos de Madrid. De Madrid vamos para Zaragoza, que é um lugar onde tem um santuário lindíssimo. De Zaragoza nós vamos fazer uma viagem que vai passar pelos Pirineus espanhóis, e depois a região da França. Ali que para mim é um dos lugares mais bonitos do mundo. Toda vez que eu passo por ali, a gente vai de ônibus, eu vou faço a experiência de ir percebendo os lugares, de vez em quando dá uma paradinha, descobrir o tanto que Deus nos fala através dessa beleza toda que é aquele lugar. Lourdes, eu sou suspeito para falar. De todos os santuários marianos que eu já conheci, Lourdes é o que mais me toca o coração. É o que mais me toca a alma. Talvez pela simplicidade, pelo despojamento, naquela gruta. Ficar ali em silêncio naquela gruta depois que termina a confusão toda das visitas é uma experiência que renova a minha alma. E presenciar os milagres que ali acontecem. Lourdes é um lugar de muitos milagres. Aquela procissão luminosa à noite, onde os doentes todos que vão a Lourdes em busca de cura, aquilo é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. De Lourdes nós vamos a Paris, para desfrutar também um pouco dessa belíssima cidade, dessa capital francesa, mas lá também temos a belíssima experiência na Capela da Medalha Milagrosa, que é uma devoção muito, muito comum aqui no Brasil. Eu me lembro que eu era menino e eu já via minha mãe falar da novena da Medalha Milagrosa. E conheceremos também as grandes igrejas de Paris. Celebração todos os dias, oportunidades de espiritualizar com aqueles que nos acompanham, A minha amiga Fabiana, geralmente Gerlaine vai também, da Obra de Maria, que são 2 meninas de profunda espiritualidade, que ajudam muito os grupos a viverem a viagem como ela precisa ser vivida. Volto a dizer, nós não vamos lá como turistas, nós vamos como peregrinos. Então, saída dia 15 de outubro e o retorno no dia 26 do mesmo mês. Estão convidados, será um prazer ter vocês com a gente. Queria mostrar aqui o CD O Amor Me Elegeu. Se você ligar aqui no 0 operadora 12 31 86 2600, você pode adquirir esse CD e você ajuda a Canção Nova a pagar as suas contas.
você vai ter a oportunidade de ter essa música que nós cantamos no início do programa e muitas outras. Graças a Deus ficou um CD muito bonito, que tem tocado o coração de muita gente. Nós gostaríamos de dar um alertazinho ao povo de São Paulo, não é? O povo de São Paulo, que agora tem, é uma transmissora, como é que a gente pode falar? Um canal. A Canção Nova está crescendo muito na cidade de São Paulo. E muito em breve nós teremos, de vez em quando, um programa de direção espiritual ao vivo, lá no auditório das Paulinas, né? É ali na Vila Mariana, não é? Assim que a gente tiver a data marcada, nós já vamos avisar. São apenas 200 e... São só 200 redondos? Redondo, o número redondo? 200 pessoas. Então, fique atenta. Vou anunciar através das minhas redes sociais e também através do... o site da Canção Nova pode fazer isso por nós também, não pode? Assim que a gente tiver a data, já libera para você passar lá. A gente vai dizer onde é que você pega esse convite para você ter acesso, para participar conosco. Christian, não sei se a gente vai ter condições de levar, de qualquer maneira, a gente já deixa o convite público, né? Quem sabe o Christian vai com a gente, para ele tocar uma música também, para a gente cantar um pouco. Se a Camila permitir, que ela já me deu uma olhada lá sentada. Como quem diz, tem que passar no pedágio. Brincadeira. A alma desse menino já... Hã? Levas hoje, o casal vai junto comigo. Nós já vamos de carro cor-de-rosa. Eu recebi hoje aqui um e-mail dizendo assim: Padre Fábio, passei muitos anos desempregado e agora estou trabalhando em um lugar que eu sempre quis. E como em todo lugar existem pessoas boas, solícitas, também existem as pessoas difíceis, aquelas com as quais a gente tem dificuldade de lidar. Gostam de prejudicar, fazem piadas, fofocas, intrigas, e eu confesso que eu não estou conseguindo lidar com essa situação. O que faço, padre? Minha filha, em qualquer lugar do mundo que você for, você vai lidar com isso. Não pense que isso é um privilégio seu, não. Dentro da sacristia tem gente assim, não é? Vai para os ambientes religiosos onde as pessoas deveriam se promover, ter amor naturalmente umas pelas outras. Você vai encontrar isso também. O que a gente precisa fazer é fortalecer dentro de nós, primeiro, o compromisso de que a gente não se transforme em pessoas assim também. Outro dia até postei um texto no meu Instagram. Aliás, se você quiser me seguir no Instagram, é @PE Fábio de Melo. Você vai ver que tem 2 sinaizinhos azuis para poder identificar que é o meu de verdade, porque tem muitos mentirosos que se passam por mim, algumas páginas em minha homenagem, ou até mesmo perfis que, ao invés de colocar a própria cara, fica pondo a minha. Então fica difícil às vezes de saber qual que é o verdadeiro. O meu é PE Fábio de Melo. Eu estava falando, justamente fiz uma reflexão outro dia sobre essa necessidade que às vezes a gente tem de essa necessidade que a gente tem de recrutar diariamente o nosso compromisso com a bondade. Porque é muito fácil a gente se perder nos dias de hoje. Eu queria achar o texto, viu? É um texto que eu falo que não é para o outro que a gente precisa dizer isso. Não vou achar aqui agora. De qualquer maneira, entra lá e dá uma procurada. Aqui, achei. A especialidade da pessoa infeliz é apontar defeitos. É uma forma de amenizar a frustração de não saber alcançar o melhor de si. Por ser incapaz de realizar-se sendo quem é, por não ter vivido o aprendizado de reconciliar-se com os limites que carrega, ocupa-se em delatar o que considera imperfeito nos outros. Mas este texto não é para nos fazer pensar nos infelizes que cruzam o nosso caminho. O propósito é outro, é fazer-nos pensar na frequência com que reproduzimos, na parcela de mundo que nos diz respeito, as regras dos infelizes.
Então nós precisamos diariamente zelar para que a gente não se transforme esse lugar de mágoa, de ressentimento, de rancor. Isso que você enfrenta de ter um local de trabalho onde as pessoas são difíceis, tem sido a regra do mundo, infelizmente. Por quê? Porque por mais que as pessoas sejam religiosas, elas ainda não estão espiritualizadas. Eu noto demais isso. Pessoa que se diz evangélica, pessoa que se diz budista, pessoa que se diz católica, pessoa que se diz umbandista, pessoa que se diz espírita. Mas você não identifica os frutos da bondade, que é uma proposta de todas essas religiões. Toda religião séria propõe que o ser humano seja transformado para melhor. Pelo menos nós cristãos, não há um ensinamento que seja dado por Jesus e que depois tenha sido confirmado pela igreja que nos autorize a arrogância, que nos autorize mentira, que nos autorize puxar o tapete do outro, que nos autorize a inveja, o ciúme, a maledicência. Mas a gente pratica tudo isso. Hipocritamente ficamos fazendo um discurso e temos uma prática completamente diferente do discurso que nós temos. Então o nosso esforço é diário para que a gente não reproduza no mundo as hipocrisias. Para que a gente não reproduza na sociedade, aquilo que nós tanto condenamos nos nossos ambientes particulares. Ou então, vamos fazer a reflexão por outro lado, que a gente não reproduza nos nossos espaços particulares aquilo que nós consideramos tão cruel, tão ruim na sociedade. Então, minha gente, o desafio será diário. Sim, porque por mais que as pessoas se digam religiosas, elas não estão agindo como tal. O nível de maldade é impressionante. Eu vejo pelo número de pessoas que às vezes me atacam na internet, me acusam disso, daquilo. Aí você vai lá no perfil católico, pai de fulano de tal, faz questão de pôr o nome dos filhos, esposa de não sei quem, ou então o contrário, esposa de fulano de tal, mãe das crianças, tá? Eu tenho lá um monte de conta que aos poucos eu vou bloqueando, porque eu não sou obrigado a ficar recebendo o lixo dos outros. Aí eu fico olhando pessoas cristãs, que às vezes têm um prazer de derramar o ódio pelas palavras que escrevem. Eu, pessoalmente, não tenho o hábito de fazer isso. Não acho justo, não acho coerente entrar numa página social de alguém para denegrir, para falar mal, para acusar, para caluniar, para falar o que eu não sei. E luto para que isso não seja uma prática minha no meu dia a dia com as pessoas que convivem comigo. Porque não é cristão isso. Não é cristão. Mesmo que eu saiba que o outro erre, eu não tenho, de verdade, não me sinto autorizado a ir lá fazer uma acusação, ou derramar palavras que possam machucar, que possam ofender, ou até motivar o ódio de outros, porque acontece muito isso, né? Tanto é que quando eu vejo uma treta, eu não consigo acompanhar tudo, mas quando eu vejo que nos comentários tem alguém me difamando, e aquilo ali provocando ódio em meus seguidores, não quero. Aquela batata podre é retirada imediatamente. Não é porque eu quero um mundo mágico, lindo, não é não. É porque eu não quero permitir que no espaço que seja meu, administrado por mim, pessoas fiquem brigando. Uma coisa é você discordar e elegantemente você colocar o seu ponto de vista sem ofender. Agora, outra coisa é você chegar ali com palavras de baixo calão, maldosas, mentirosas, insinuando às vezes uma maldade. Enfim, todos os dias nós teremos de administrar o nosso cristianismo ou o seu budismo, o seu espiritualismo, seja lá qual for a sua religião. Todos os dias você terá de administrar
a vocação à bondade que nós acreditamos ter por sermos religiosos, num mundo que está cada vez mais cruel. Sobretudo por causa do anonimato. O anonimato tem provocado personalidades doentes. Porque eu já até contei aqui, né? Eu tenho uma seguidora, gente, muito tadinha. Sei lá porque ela me ama e me odeia ao mesmo tempo. Eu, naquilo que posso, consegui bloquear, mas ela cria 1000 perfis. E às vezes ela põe os perfis para discutir. Olha o nível de loucura. E eu sei que é a mesma pessoa. Eu fico olhando e falo assim, meu Deus, que falta do que viver. Que falta de ter uma vida pessoal interessante. Aí um perfil dela me ataca, aí a outra vem e me defende. E ela bate boca com ela mesma o tempo todo. Pode um negócio desse? Eu fico com pena, mas eu não tenho como corrigir isso. Eu apenas olho e cada dia é um perfil novo que cria. Cada dia. Ela não se cansa, porque está cansada demais da vida dela. E eu lamento, porque é uma menina que tem tudo para dar certo na vida. Tem talento, é inteligente, sensível, mas perde tempo. Porque em algum momento ela quis ancorar em mim e talvez não tenha encontrado o que ela achava que eu deveria oferecer. E ali ficou. Magoada, ressentida. Então nós enfrentamos o tempo todo, nós esbarramos o tempo todo em pessoas assim. Agora, a imunidade tem de estar em você. Você que me escreveu, que não quis dizer o seu nome, cria a imunidade espiritual para que a maldade do outro não venha morar em você. Volto a dizer, somos territórios preciosos demais para guardar o lixo dos outros, a maldade dos outros. E precisamos ser honestos demais para que essa maldade, esses lixos não cresçam também dentro de nós, para que nós não façamos com o outro a mesma coisa. De repente, passar lá para jogar o lixo, para deixar a nossa insatisfação, para deixar a nossa frustração, para deixar a nossa tristeza. Porque não é assim que a gente se cura. Ninguém se cura atacando o outro. A gente se cura quando a gente se volta para dentro de nós e descobre o porquê temos tanta necessidade de atacar aquele que atacamos. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a sua bênção e conceda-nos a graça de viver essa verdade, esse esclarecimento, para que Ele, a partir dele, nós tenhamos acesso ao grande amor que nos habita e que nos move. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim, brisa suave.